Olá, motoristas de aplicativo da cidade de Bragança Paulista. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber aqui em São Paulo, mas hoje estou falando especialmente para o pessoal de Bragança Paulista porque eu tenho dois convidados aqui no meu podcast, no meu escritório. Um deles é o candidato a prefeito Basílio, né? E o outro candidato que está participando aqui com a gente é o candidato a vereador Eric. Tudo bom, Basílio e Eric? Fala Marlon, beleza? Tudo bem? Boa noite aí, pessoal, motoristas de aplicativo que estamos ouvindo. Boa noite, Marlon, boa noite, Basílio, boa noite, pessoal aí, motoristas de aplicativo de Bragança. Show de bola! Motorista de aplicativo de Bragança. Eu estou entrevistando alguns candidatos, né, para saber qual é a intenção deles, né, eles querem os votos dos motoristas e eu acho que eles têm que merecer os votos dos motoristas. Então, acho que é justo a gente interrogar eles, conversar, perguntar quais são os projetos deles. Então, nesse áudio que você está recebendo aí, você vai ouvir um pouco das propostas deles, né? Vou fazer umas perguntas para eles aqui. Vamos lá, Basílio e Eric sempre se sintam à vontade aí para responder. Eu sei que hoje existe um decreto em Bragança Paulista, vários motoristas de aplicativo de Bragança já me falaram sobre isso, e esse decreto é um decreto que tem vários problemas, mas ele não está sendo fiscalizado, ele está em vigor, né, mas não está sendo fiscalizado, digamos assim. O que vocês pensam desse decreto? E você, Basílio, de repente, como prefeito, o que você pensa em fazer com esse decreto? Mover para frente? Você pretende substituir ele? Você pretende extinguir ele? E também a mesma pergunta vale para o Eric, se ele quiser responder aí. Bom, esse decreto, na verdade, foi uma grande armadilha feita pela administração há cerca de um ano atrás. E hoje eu sou candidato a prefeito, mas sou também vereador de Bragança. E na época em que a administração publicou esse decreto, a gente viu que era um decreto que praticamente proibia os motoristas de trabalharem na cidade. Naquele momento, que inclusive foi quando eu conheci o Eric, a gente procurou alguns motoristas para informar ele, eu, como vereador, quis informar os motoristas que aquele decreto tinha sido feito para o prefeito. Lembrando, né, o Basílio hoje é vereador da cidade de Bragança, exatamente, né? Candidato a prefeito e vereador. E aí no nosso trabalho de vereador a gente alertou desse problema, conseguiu que o decreto não fosse fiscalizado, como de fato ele não é até hoje. Mas a situação é que os motoristas e os próprios passageiros de aplicativos vivem aí com um imenso medo. Porque a qualquer momento, se esse decreto for fiscalizado, ele pode aí, inviabilizar a continuidade do serviço, prejudicando centenas de famílias que dependem disso como sustento e também as pessoas da cidade que dependem. Hoje o aplicativo ele é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais importante de mobilidade urbana quando a gente fala em Bragança, nessa questão de transporte, ir ao trabalho, fazer as coisas do dia a dia, né? A importância é grande. E acho que o Eric também pode falar aí a respeito de como isso impacta e esse medo, esse receio que existe como hoje. Como motorista de aplicativo, né, Eric? Exato. Como é que é esse seu medo em relação a esse decreto atual? Perfeitamente. Um dos assuntos mais falados nos grupos lá de motoristas com relação ao nosso dia a dia é sobre o decreto. Os tópicos desse decreto, todos, se a gente for analisar, nenhum traz a segurança para nós que exercemos esse trabalho. A atual administração só exige dos motoristas, só exige do motorista da própria Uber também. Da própria Uber, mas também não nos dá nada em troca. Sim, nem segurança. Segurança, nada. Uhum. Eles insistem em dizer que estão regulamentando para melhorar, mas, enfim... Não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece de fato. Show de bola. Provavelmente também, né, o prefeito, para não se indispor em ano de eleição, ele também não quer fazer a fiscalização, né? Mas se ele ganhasse, por exemplo, o próximo ano, com certeza ele ia cair em cima, né? Exatamente. É por isso que eu até agradecer aqui a presença do Coronel Américo. Perfeito, está aqui nos bastidores junto com a gente, Coronel Américo, o vice. E a gente já assumiu esse compromisso de revogar esse decreto que existe hoje e fazer, sim, se for necessário, uma regulamentação, mas conversando com os motoristas de forma transparente, de forma aberta, porque o objetivo não pode ser prejudicar o motorista, prejudicar o passageiro. E o poder público,
ele, além de respeitar a liberdade econômica, de respeitar o direito das pessoas trabalharem, ele precisa dar respaldo para que esse trabalho aconteça e não proibir. Show de bola. Próximo item aqui na minha pauta com vocês é hoje um dos maiores inimigos, talvez assim, dos próprios motoristas, sejam os próprios aplicativos. Uber 99. Existem centenas de injustiças que eles fazem com os motoristas. Seja banimentos injustos, seja falta de transparência no pagamento das tarifas, dinâmico que sumiu, enfim, são vários itens. Minha pergunta é, você como prefeito, você como vereador Eric, vocês estão dispostos a mover, por exemplo, o poder público para que os próprios aplicativos também sejam investigados, no sentido de acionar o Ministério Público e, enfim, de repente uma CPI? O que vocês pensam em relação a isso? Bom, o aplicativo ele é sem dúvida um mecanismo extremamente importante para a mobilidade urbana dentro da cidade, dentro do planejamento da cidade. E se a empresa está inviabilizando, se ela atrapalha ou se ela não dá transparência pro trabalhador, pro motorista, a gente tem que tentar fazer o poder público ser uma ferramenta de tentar ajustar essa situação. A gente não pode deixar que o motorista sofra por conta disso e ficar de mão atada, ou não fazer a nossa parte, ou não fazer os encaminhamentos quando é necessário que o poder público se manifeste. Até porque, lembrando mais uma vez, o aplicativo ele tem que ser pensado pela administração, pelo poder público, como um parceiro. Mas o parceiro real é o motorista, aquela pessoa que está ali no carro dirigindo, que está prestando serviço, que faz o contrato direto com o passageiro, com o cidadão da cidade mesmo, com o cidadão bragantino, com a pessoa que está ali no dia a dia. Então, a administração tem que pensar com certeza nessa situação e sair em defesa tanto da população quanto dos motoristas. Show de bola. Eric, se um motorista for banido injustamente, ele pode procurar seu gabinete? Com certeza. O que a gente pretende fazer, né? Abrir essa transparência que não tem, né? Tanto da atual administração e também dos aplicativos com a gente. Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da cidade de Bragança. Pontos de embarque, né? Hoje o motorista de aplicativo sofre muito com pontos de embarque e desembarque em rodoviárias, shoppings, eventos. Você acha que é possível fazer o trânsito ser mais fácil? Não para o motorista, tá? Eu digo até para o passageiro, né? Principalmente em relação a embarque e desembarque. As pessoas estão usando menos os carros, né? Os seus próprios carros. Os estacionamentos a gente vê que estão ficando cada vez mais vazios. E, na verdade, existem esses carros, essa micromobilidade, essa mobilidade privada, mas está faltando locais para fazer embarques e desembarques decentes, que os passageiros fiquem seguros e que os motoristas não sejam punidos injustamente, com multas ou coisas desse sentido. Como é que a prefeitura pretende trabalhar em cima disso? Bom, a mobilidade urbana hoje ela é um dos grandes desafios de Bragança. E tanto eu quanto o Coronel Américo, e a gente tem conversado muito com o Eric nesse sentido, vamos ter aí como missão melhorar e adequar a mobilidade de Bragança. Foram feitas diversas ações na mobilidade que infelizmente só pioraram. E quando a gente fala em mobilidade, mais uma vez reitero, a gente tem que pensar no transporte de aplicativo, no passageiro, no motorista, nesse serviço, que hoje é parte integrante da mobilidade. Muitas pessoas deixam o carro em casa, muitas inclusive já venderam seus veículos para usarem o transporte de aplicativo, seja por questão de facilidade, seja por questão de economia. Diante dessa situação, quase que uma obrigação da cidade dar estrutura para isso funcionar. Então, se um passageiro quer chamar um motorista, e o Eric sabe bem, por exemplo, na Rua do Mercado lá em Bragança, que é super movimentada, o motorista não consegue parar. Então, ele está sujeito a ter que parar no meio da rua e ser multado, o passageiro tem que entrar no meio dos carros para conseguir ter acesso ao veículo que ele está chamando, e não custa nada ao poder público delimitar uma vaga para esse embarque e desembarque, para acontecer esse movimento e melhorar. A gente melhora assim a questão da mobilidade e melhora tanto a situação para o passageiro quanto para o próprio motorista. Show de bola, isso é bastante importante, viu? Tanto para o motorista quanto para o passageiro. É questão de segurança, né? Fazer um momento que um passageiro embarca e desembarca é um momento que tem que ser um momento seguro. Sim. Né? E também para o motorista não ficar tomando multa revelia aí pela... A Praça Central também é um dos lugares mais
ruins de se trabalhar lá. Exatamente. Não tem. A gente tem esse Show de diagnóstico bola. falado muito porque realmente é uma das demandas que a gente vai ter que colocar em prática aí logo de cara. Bacana. Última perguntinha. Hoje, todo o poder público, ele, de uma certa forma, ele precisa ser transportado. Um funcionário da prefeitura precisa sair do ponto A para o ponto B para resolver alguma coisa e tudo mais. É muito comum prefeituras alugarem carros, por exemplo, para se locomover. O que você pensa sobre, de repente, a prefeitura ter uma espécie de convênio, de repente, com os aplicativos, para que os funcionários da prefeitura, ao ter que se locomover a trabalho, que eles possam usar o transporte por aplicativos? O que você pensa disso? Bandeira número 2 do nosso plano. A gente fala que a gente tem 3 eixos de trabalho, que é respeito às pessoas, desenvolvimento e o economizar. Economizar dinheiro público. Quando a gente está pensando em fazer uma gestão diferente para Bragança, a gente está pensando em economizar. E economizar dinheiro público é justamente cortar gasto onde dá para cortar. Hoje, vários exemplos têm sido mostrados. A gente teve um deputado nos visitando semana passada que, inclusive, falou: eu não tenho carro oficial, eu não tenho motorista, eu só uso transporte por aplicativo. Então, isso já é uma realidade em vários lugares. É óbvio que isso precisa ser planejado, ser feito de uma forma, tudo de acordo com a lei, mas isso é um mecanismo de você melhorar a estrutura, de você economizar dinheiro público e gastar melhor o dinheiro. Ao invés de você ter diversos cargos e veículos ali rodando e tendo manutenção, exatamente, que às vezes ficam parados, mas gerando manutenção, gerando os custos, você tem uma alternativa que já é, repito, usada por outros lugares. Existem exemplos de sucesso. Então, com certeza a gente se baseia neles e vê essas... são exemplos de gestão diferenciada, gestão que realmente pensa no futuro, pensa em economia do dinheiro público, e a gente tem isso, tanto eu quanto o Coronel Américo, e temos esse compromisso com o Eric, nosso candidato a vereador aí, representando os motoristas de aplicativo, de dar essa atenção aí. Beleza, parabéns, Basílio, Eric e Coronel, pelos projetos de vocês em relação aos motoristas de aplicativo. Muito obrigado também pela essa presença, por ter sido disponibilizado aqui. Você que está ouvindo aí também, compartilhe esse áudio para que motoristas também possam entender um pouquinho dos planos desses candidatos a prefeito e a vereador. Basílio, recado final aí para o motorista de aplicativo? Bom, gostaria de deixar aí para o motorista nosso respeito e admiração pelo trabalho de vocês. Como vereador, eu já pude estar ao lado de vocês para a gente fazer essa defesa. Tenho certeza que no Executivo a gente quer continuar realmente valorizando o trabalho de vocês, sendo um parceiro dos motoristas e um parceiro dos passageiros. A gente pede o apoio de vocês nessa caminhada. Acompanhe aí nas redes sociais, Basílio Zecchini, Coronel Américo, candidatos a prefeito e vice de Bragança Paulista. E acompanhe também nosso amigo Eric aí, candidato a vereador, que quer representar a classe. Palavra aí agora então, Eric. Seu número, desculpa, Basílio. Basílio Coronel Américo, 55. Show de bola. Perfeito. Eric. Deixar um agradecimento aí ao Marlon, ao nosso candidato a prefeito. Nosso compromisso assumido, viu, prefeito? É o decreto revogado, né? É chegar junto com a gente para nos dar estrutura. E, pessoal, eu peço que vocês que estão ouvindo esse áudio compartilhem mesmo também com a população, porque o conhecimento liberta. O povo tem que saber que nós somos hoje o principal meio de transporte mais eficiente da cidade de Bragança Paulista, e com muito orgulho. Vamos melhorar isso daí para o ano que vem, levantando a nossa bandeira junto com Basílio Zecchini e Eric Vereador 19089. Então, Basílio e Coronel Américo 55 e Eric 19089. Muito obrigado, valeu.